Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre motivação, mais um ciclo da liderança. E é essencial ter uma equipe motivada. E o líder também, né? Porque um líder desmotivado, equipe desmotivada. Então, dentro do ciclo de liderança, vamos ver qual é a importância da questão da motivação. Ok? Então, vamos lá. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston, Estados Unidos. Motivação. Veja bem. Desculpa. A questão da liderança motivacional, hoje, ela está... É o assunto do momento dentro da questão da liderança. Por quê? Porque se você falar da liderança motivacional fora do meio cristão, nós vamos encarar o seguinte, que um líder hoje, ele enfrenta as suas dificuldades de atualização, porque o mundo hoje gera, né, e gira numa velocidade incrível, que às vezes ele não consegue acompanhar, mas ele tem que acompanhar. Ele está trabalhando, às vezes, com 3, 4 gerações diferentes, com pensamentos diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, não é? E como motivar tudo isso? Isso eu estou falando fora do ambiente cristão. E dentro do ambiente cristão? Dentro do ambiente cristão, eu acrescento apenas que nós temos a felicidade de sermos filhos de Deus e termos a Bíblia como a nossa bússola, o nosso norte, onde nós devemos estar arraigados, a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que eu falei antes está dentro do seio cristão. Eu tenho diversas gerações dentro da igreja, eu tenho dentro dessas gerações cada uma, né, se desenvolvendo com a sua cultura, com o seu pensamento, com as suas tradições, com o seu modo de viver. E como que o líder trabalha isso quando ele tem que continuar o trabalho de Deus? Então, vamos ver aqui o que eu escrevi, algumas coisas aqui. Mas eu gostaria que você se aprofundasse nesse tema motivação. Tá? Ele é muito atual e, devido principalmente à tecnologia, as mudanças ocorrem numa velocidade enorme. Cada dia as pessoas estão sendo mais individuais. Né? Antes eu tinha um grupo na igreja, da qual às vezes era mais fácil eu motivar essas pessoas. Hoje não, o culto é online. Ah, não, hoje eu não vou na igreja, eu vou ver o culto online. Às vezes a presença, né, devido a essa tecnologia, não é tão grande. Existe um distanciamento entre líder e liderados, que às vezes não acontece de uma vez, mas aos poucos, não é? Então, assim, como que o líder trabalha com isso? Então, é isso aqui, ó. A liderança motivacional, ela pode ser definida como uma forma de conduzir a equipe ao objetivo proposto lá na fase de planejamento. Não, pastor, esse negócio é muito... não tem nada de cristão aqui. Nossa, você está falando igual empresa. Não, eu não estou falando igual empresa. Eu estou dizendo que no ambiente cristão isso é assim também. E eu já disse qual é a nossa diferença. A nossa diferença é Cristo. Né? Mas eu tenho uma membresia. Eu tenho lá o Ministério de Louvor, o Ministério Infantil, eu tenho o Ministério de Jovens, eu tenho o Ministério de Mulheres. Né? Dentro desses ministérios existem pessoas que eu chamei de equipe. Não é? Eu tenho 4, às vezes 3, 4 pastores que formam a equipe pastoral da igreja. E tenho o líder principal dos pastores.
Então, assim, e aí? E aí é o seguinte, essa equipe, vamos chamar assim, ela tem que estar ligada ao objetivo proposto lá no planejamento. Então, vamos continuar usando um exemplo que a gente estava usando. Educação infantil, educação cristã na infância. Foi esse a questão do nosso planejamento. Ok. Então é o seguinte, eu tenho que conduzir os envolvidos ao objetivo proposto, que é dar uma qualidade boa para o ensino infantil dentro da igreja. Né? Então, eu tenho que garantir que a equipe esteja engajada, esteja comprometida naquilo que foi planejamento. Uma educação cristã infantil sadia, que é o exemplo que eu estou usando. Então, nas atividades que vai exercer para obter êxito no cumprimento das funções que foram atribuídas e para que ela se mantenha interessada no desempenho e sucesso da tarefa atribuída, ela tem que estar engajada, ela tem que estar comprometida naquilo que foi planejado. Isso é função do líder. A motivação ela precisa ser encarada pelo líder como uma forma de valorizar as pessoas que estão com você. Você só vai ter pessoas motivadas se você valorizá-las. Você só vai ter pessoas motivadas se você tiver empatia. Ok? Os problemas não vão desaparecer, as vitórias não vão deixar de acontecer, mas você tem que verificar que aquela equipe, aquela comunidade, ela está comprometida com você. E isso passa pela motivação. E essa motivação, é aquilo que eu disse, ela passa por coisas que a gente aprende fora do seio cristão, mas também aquilo que a gente aprende pela igreja, aquilo que a gente aprende pela palavra de Deus. Não é? Olha Paulo. Em diversas cartas, Paulo termina dizendo: saudai a fulano, saudai a Beltrano, dê lembranças a esse, dê lembranças àquele, diga que eu sinto saudade deles e tudo, e cita nome de diversas pessoas. Paulo está dando o devido valor às pessoas a quais o ajudaram no seu ministério, as quais estavam com ele, as quais ele conheceu no momento em que ele passou nas igrejas. Não é? Então, Paulo está valorizando. Olha, eu lembro o que você fez. Eu sei que você fez. Estou mandando lembrança para você. Não é? O próprio Paulo ensina isso no final das suas cartas. Outra, elas têm que se sentir parte integrante da igreja, do grupo, da comunidade, do ministério. Não é? E é você que as chama para isso. Porque quando você faz tudo e elas só ficam sentadas no banco, não vai acontecer nada. Elas não vão sentir pessoas integradas na equipe. Acabou, elas levantam, vão embora. Aí, durante a semana, elas decidem se vão voltar ou não. Agora, se elas estão comprometidas, engajadas, elas têm prazer de estar com você e na comunidade. E dentro daquilo que está acontecendo. Dentro daquilo que foi planejado por um período de tempo. Essa responsabilidade é sua, líder. As pessoas elas devem se sentir verdadeiras colaboradoras na implantação e implementação do planejado. Não é? Então, estamos falando da educação cristã. Olha,
não é somente os professores, mas os pais, as crianças, não é? Elas têm que estar motivadas para viver aquilo que foi planejado, que é aquele período que elas vão passar aprendendo sobre educação cristã, os pais envolvidos com aquilo que está sendo ensinado para os seus filhos, os professores envolvidos com aquilo que eles estão lendo, aprendendo e passando, não é? Então, assim, é um ciclo que se fecha, em que todos estão motivados e todos têm a sua parte de implantação e implementação. Não adianta nada ter educação infantil na igreja se os pais não levam as crianças. Então, os pais têm parte fundamental, então eles têm que ser valorizados. As crianças, elas têm que se sentir valorizadas para elas se sentirem entusiasmadas em voltarem, em ir, em escutar. Né? Então, elas são valorizadas. E os professores, da mesma forma. Eles têm que se sentir valorizados e parte integrante do que foi planejado para ensinarem. Mas lembrando que aqui eu estou, né, para ficar mais fácil de entendimento, exemplificando a questão, né, que eu peguei da educação cristã para crianças. Ok? E é o momento que o líder é provado, gente. Nesse momento, ele é provado se ele tem a aptidão para estar onde chegou. Ok? Não é que tudo que é planejado dá certo, não é isso. Mas quando a maioria das coisas que são planejadas, elas não acontecem, ficam apenas no papel ou em palavras, ou implementa e dá errado, mostra que o líder ele precisa de reavaliar a sua posição. Ele é provado. Tá? Ele é provado. E se ele tem aptidão para chegar onde chegou. É aquilo que eu falei lá no planejamento. Vem com aquelas ideias mirabolantes, inalcançáveis. Então ele não tem aptidão. O líder ele tem que saber em qual degrau ele está, qual a capacidade que ele tem, qual a motivação que eles têm e qual, voltando à capacidade, qual a capacidade de colocar planejamento para os ministérios da igreja e planejamento para a sua própria vida de líder. Então, ele é provado individualmente, mostrando para ele mesmo, né, se ele tem planejado a sua vida de líder. Ele tem organizado, ele tem implementado e motivado a sua vida de líder. Então, entra a oração, Bíblia, leitura de livros cristãos, troca de ideia com outras pessoas, outros líderes. Né? Essa é a sua autoavaliação. E ele tem que avaliar a comunidade da qual ele é líder, ou a equipe da qual ele é líder. Será que eu não estou pedindo muito? E não é o momento de eu pedir muito, ainda eu tenho que capacitar mais a minha equipe, os meus liderados? Será que eu não estou colocando coisas que são inalcançáveis? Será que eu estou querendo fazer coisas que eu não tenho aptidão e quero fazer e não quero dar a outro? Então, nesse momento, não é? Ele prova para ele mesmo se ele realmente é digno de estar onde ele está. Não é que ele não é líder ou não seja líder, mas quando eu falo, eu não falo denegrindo, mas eu falo para que o líder se conscientize. Fala, olha, essa área aqui eu preciso de estudar, eu preciso de me preparar mais, eu não tenho aptidão.
Se eu for, eu vou me destruir e destruir aqueles que eu lidero. Ah, não, essa parte aqui, olha, eu já posso, eu já sinto que hoje eu tenho uma capacidade maior, eu já aprendi, eu já coloquei isso diante de Deus, eu já estudei, eu já entendi o que a Bíblia quer, então eu posso avançar um pouco mais. Não é? Então ele vai avaliando dia após dia, né, a sua função de líder e se motivando. E cada vez que ele motiva, ele tem a capacidade de avaliar para saber se onde ele está é realmente o lugar que ele deve estar. Não é? Então, é uma questão a ser pensada, é uma questão para reflexão. E eu deixo essa reflexão, ok? E sempre valorize pessoas. Esteja sempre em relacionamentos interpessoais, desenvolvendo os seus relacionamentos interpessoais. Isso é importantíssimo para você, líder, e para o liderado. E para o progresso da palavra de Deus dentro do tema liderança. Ok? Dentro do papel do líder motivador, o que ele tem que avaliar? Ele tem que avaliar o seguinte: ele tem uma atmosfera amigável? Onde ele está inserido, a atmosfera é amigável? Ele faz com que isso aconteça? Ele, ele aprecia as qualidades pessoais. Isso não é bajulação, mas é apreciar. Não é? E quando eu falo apreciar, eu volto lá naquela questão quando você vai escolher pessoas para trabalhar com você no planejamento ou no dia a dia, porque há coisas que o planejamento é no dia a dia, porém com organização. Não é tocado. O dia a dia aqui não é tocar, não. É fazer o dia a dia com organização. Tem apreciado as qualidades das pessoas que estão ao seu redor? Você conhece as capacidades individuais da equipe que trabalha com você? Não é? Às vezes a gente vai buscar tão longe algo que a gente precisa e a gente esquece de conhecer as pessoas que estão ao nosso redor e saber que elas podem fazer isso. E estão dispostas a fazer isso. Então, conheça as pessoas que estão ao seu lado e suas capacidades, sejam elas cristãs ou seculares. Conheça as limitações de cada um. Então, não adianta espremer um liderado se ele já deu todo o caldo. Não é que ele não tem valor, mas às vezes ele está em desenvolvimento, às vezes está em crescimento, ou às vezes é aquilo mesmo que ele consegue fazer. E dentro daquilo que ele consegue fazer, você deve buscar, deve trabalhar junto com ele, sabendo que há uma limitação, porque nós somos limitados. Não é? Ah, mas eu sei mais que o fulano, tá ok. Mas você sabe mais que ele, tudo bem. E vai. Mas você vai encontrar um que sabe mais que você. Aí quando você olha para esse que sabe mais que você vê, aqui é a minha limitação. Mas isso não o torna incompetente, não o torna incapaz. Mas mostra que você simplesmente é um ser humano, mas que tem capacidade para desenvolver habilidades e tem capacidade para desenvolver a sua vida cristã, que é o mais importante. Use sempre pessoas como exemplos positivos. Se você tem que falar com um grupo algo negativo, exclua pessoas.
Fale de um modo como Jesus falava, em parábolas. Todo mundo vai entender, mas você está excluindo pessoas. Se você quer dar um exemplo positivo, use pessoas. Aí você pode falar até nome. Né? Dar a cada pessoa o devido crédito. É valorizar uma pessoa mais que a outra? Eu vou ser um pouco polêmico aqui. Às vezes, sim. Né? Há pessoas que elas têm a motivação de servir. E a motivação do serviço, né, cristão e mesmo secular, às vezes diferencia essas pessoas do grupo. Eu não estou dizendo que ele é o pau para toda obra, não, mas ele é o diferencial. Ele é aquela pessoa que, se você precisar dele 3 horas da manhã, ele está disposto. Ele é aquela pessoa que está com você, te ajudando, te perguntando se você precisa de algo. Então, ela tem que ser diferenciada no grupo. Mas isso é uma questão sua. Você não tem que ficar falando isso a quatro ventos. Ah, porque essa, é esse aqui, tal, porque talvez você desmotive outras pessoas. Mas entre você e ela tem que saber que você dá o devido crédito ao que ela faz. Vocês entenderam a diferença? É mais ou menos por aí mesmo. E outra, mostre a apreciação pelo trabalho realizado. Né? Então, aqui, nós estamos chegando, vamos dizer assim, né? Estamos chegando, já implementou, já estamos motivando para que isso corra. Olha, o seu trabalho é muito bom. Deus te abençoe, o Senhor está te abençoando. Realmente, o seu trabalho é digno de aceitação. Eu reconheço isso. Eu te agradeço por você estar comigo. Eu te agradeço por você fazer parte da minha equipe. Deus é muito bom. Então, aprecie o trabalho realizado pelas pessoas. Isso te motiva. E isso motiva o grupo. Ok? E quais são as motivações cristãs que um líder deve ter? Porque aquilo que eu disse, você lembra que eu falei das questões seculares? Mas eu tenho as questões ligadas à minha vida cristã. Então, eu tenho que ter consciência da redenção de Deus através de Jesus Cristo. Eu tenho que ter a convicção do chamado de Deus. Eu tenho que entender os propósitos de Deus para a minha vida e para a minha comunidade. E eu tenho que ter o desejo de glorificar a Deus pela sua maravilhosa graça salvadora através de Jesus Cristo. Se você tem esses 4 pontos, eu não acredito que você não seja um líder motivado. Pensa comigo. Redenção de Deus, convicção do chamado, entendimento do propósito de Deus e glorificar a Deus. Você consegue fazer isso sem estar motivado? Não. Então isso é um ciclo. É um ciclo, é um looping. Você tem que estar sempre retroalimentando com essas 4 coisas. Porque isso vai te motivar, vai fazer você caminhar, vai fazer você crescer, não individualmente, mas você e os seus liderados. Amém? Próxima aula, a gente vai falar sobre avaliação. Aí aqui entra aquela que eu falei, avaliação complexa. Tá bom? Então, até a próxima aula. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.